virtual, a gente vai dar continuidade ao estudo da matéria do 6º ano. E a matéria é tendências populacionais, mais especificamente migração. A gente vai olhar aqui o fenômeno da migração. É importante que a gente esteja observando que agora a gente está estudando quais são as tendências da população, como é que a população se comporta no mundo inteiro. E é muito comum que a gente possa relacionar o crescimento do processo migratório com algumas inovações tecnológicas. Alguns professores cobram isso e acaba sendo uma relação importante de se fazer. Quando a gente vai observar o processo migratório internacional, a gente vê que o fluxo global, ou seja, pessoas que estão saindo do seu local de origem e indo para outro lugar, ele é um fluxo cada vez mais intenso. E a gente pode relacionar isso com a globalização, ou seja, com a criação de novas tecnologias para transporte e comunicação. Então, se você olhar o fluxo global há 500 anos atrás, você vai observar que esse fluxo ele era bem menor. Entre outras coisas, porque não tinha esse conhecimento do que existia ao redor do mundo, e também porque as viagens eram muito custosas, arriscadas, demoradas e tudo mais. Hoje em dia, a gente já tem uma tecnologia de transporte que permite que essas viagens aconteçam. Não quer dizer que esse processo não gere uma série de riscos. A gente vai ver que as fronteiras e o processo de migração ilegal às vezes acaba acarretando em mortes, em questões complicadas. E o que a gente está relacionando também é que o processo de envelhecimento da população ele acaba induzindo e estimulando o processo migratório, uma vez que você tem a falta de mão de obra num local e a necessidade, né, e o crescimento da mão de obra por um surto populacional em outro local. Então a gente vê porque a transição demográfica ela vai acontecer em momentos diferentes, em locais diferentes. E aqui a gente vai relacionar esse processo de migração internacional com a xenofobia. Essa relação que está colocada aqui como uma relação completa, ela não é exatamente uma relação completa. Você pode ter xenofobia ou não. A tendência é que você tenha, a tendência é que a migração internacional acabe gerando algum tipo de reação em vários locais do mundo. E a gente vai ver também depois com mais cuidado que essa migração também acaba gerando uma tensão entre as fronteiras. Para que a gente possa entender o que é xenofobia, que a gente vai ver mais especificamente para frente, a gente pode entender xenofobia como a reação ao desconhecido. Ele não pode ser entendido como um medo ou aversão ao estrangeiro. Então esse medo ou aversão são questões importantes, porque a gente vai ver uma relação de extremos, né, entre a população que vive no local e a chegada de nova população. Por que a gente não pode fazer essa ordem? Porque não necessariamente vai acontecer, a tendência é que aconteça. Por que a migração internacional ela aumenta? Ela vai aumentar porque os locais do mundo vão apresentar atrações e repulsões de formas diferentes. Tá? Então a gente pode observar esse processo com mais clareza. Aqui é um mapa dos fluxos migratórios e a gente pode relacionar o índice de desenvolvimento dos países muito com esses mapas migratórios também. Então a gente está vendo aqui, e aí a gente pode ver que esse fluxo ele é muito maior, eu posso atravessar distâncias maiores, porque eu tenho a possibilidade técnica. E eu posso observar, por exemplo, que os Estados Unidos se configuram como um local de atração muito intensa. Então ele recebe fluxos da América Latina, do Sudeste Asiático, da China, da Europa. Você tem um fluxo muito intenso de migração para a América, para os Estados Unidos. Por quê? Porque aqui eu tenho oferta de empregos, a economia mais dinâmica do mundo. Então a gente pode observar que existem locais que vão atrair migração e locais que não vão atrair, que na verdade vão acabar expulsando, entre aspas, a população, né? Incentivando a saída da população. Então, os Estados Unidos e o Canadá vão apresentar, principalmente os Estados Unidos, economias mais dinâmicas, então tem oferta de emprego. E o Canadá, inclusive, tem um problema sério com o envelhecimento da população que a gente viu anteriormente. Então, eu posso observar que eu tenho uma dificuldade de mão de obra. Então, eu necessito incentivar a chegada de população, no caso do Canadá, e no caso dos Estados Unidos é meio que inevitável a chegada dessa população, o que acaba equilibrando um pouco a falta de mão de obra local, mas acaba gerando uma série de problemas que a gente vai ver mais pra frente. Já a América Central e boa parte da América do Sul vão se configurar com locais de repulsão. E no Brasil, o desenvolvimento econômico um pouco mais recente vai acabar fazendo com que o país
vire um local de atração. No Brasil a gente tem um aumento significativo dos fluxos migratórios e principalmente da Bolívia, que também tem os seus problemas sociais, a gente acaba enfrentando os problemas sociais, e junto com a Argentina são países que vão receber um fluxo migratório. Os países que estão com essa cor mais clara, esse amarelado, são países que não têm nem um fluxo de emigração, ou seja, de saída muito intenso, nem um fluxo de imigração, ou seja, de entrada de imigrantes muito intenso. Já a gente pode ver que o Sudeste Asiático vai apresentar problemas, indicadores sociais mais graves, vai apresentar uma saída muito grande. Muitos deles vão para a Austrália, mais uma vez um local que tem um desenvolvimento econômico maior. E um dos fluxos que a gente vê com bastante força são os imigrantes que saem da África do Norte e vão para a Europa. Isso também tem outras causas, entre elas o fato de que a Europa colonizou boa parte desses países. Então eles falam a mesma língua, têm proximidade cultural. Então a gente pode observar que os fluxos migratórios estão se intensificando e também provocando uma série de reações nesse processo de intensificação. Entre as causas da intensificação, a gente pode relacionar a falta de mão de obra nesses locais mais envolvidos, porque você tem um processo de envelhecimento da população, principalmente falta de mão de obra que é desqualificada, porque a maior parte dos moradores desses locais vão acabar se qualificando. Então isso acaba atraindo um fluxo migratório maior. Em alguns casos, como é o caso do Canadá e o caso da Austrália, você tem políticas de incentivo da migração para tentar, inclusive, selecionar os imigrantes que são desejáveis. E no caso dos Estados Unidos e da Europa principalmente, existe uma dificuldade do controle desse fluxo migratório. Mas isso a gente vai ver com mais calma quando for observar as medidas de tentar conter. Mas o que a gente precisa saber é que existe um processo, isso é uma tendência mundial, isso tem se configurado bastante. Entre outras causas, a gente tem a possibilidade de circulação e a criação de redes de imigrantes que contribuem para aumentar esse processo. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!